Deus tem pressa em te abençoar. Alguns entenderam, outros parece que nem chegaram aqui ainda. Vou repetir: Deus tem pressa em te abençoar. Agora a pergunta é: você tem pressa em ser abençoado? A irmã contou o testemunho aqui da sobrinha, mas ela disse: eu comecei a orar, a interceder no culto, na célula, na sala de oração, no encontro com Deus, e um milagre aconteceu. Deus tem pressa em nos abençoar, mas muitas vezes nós agimos de uma certa maneira que dá-se a entender que nós não temos pressa em ser abençoado. Então vamos ler esse texto de Lucas 18, versículo 1 a 8, ok? Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Só faltou colocar aqui Brasília, né? Esse Deus é demais. Vocês já entenderam, quem riu aí já entendeu. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? O Senhor faz uma pergunta. Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Feche os seus olhos, por gentileza. Se possível, coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Deus, fala comigo. Eu necessito ouvir a sua voz. Diga: Deus, eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu sei, Pai, que o Senhor já trabalhou em nossas vidas através da adoração. Eu sei que muitos milagres já aconteceram. Pai, nós te adoramos aqui de coração sincero, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Mas nós entendemos, Pai, que Tu és uma fonte inesgotável. Então agora, Senhor, fala conosco de uma maneira toda diferenciada, de uma maneira ímpar, Senhor, como se, ó Deus, o Senhor nunca falou conosco. Fala hoje, Senhor. Fala, Espírito Santo. Nossos corações estão abertos para receber tudo o que o Senhor tem para nós. E eu te peço, Eterno, usa-me com poder e glória. Traz à minha memória tudo aquilo que eu estudei, Espírito Santo. Que não seja eu a falar com a sua igreja, mas que seja o Senhor através dos meus lábios. Fala ao coração de cada homem, cada mulher que está aqui nesse auditório, aqueles que estão no campus online, em outros estados, em Santa Catarina e até em outros países também, Senhor. Homens que estão trabalhando, mulheres que estão impossibilitadas de estarem aqui. Fala, Senhor, através também do campus online, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Com muita alegria, diga para o seu irmão: Deus tem, querido, muita pressa em te abençoar. Porque quando você é abençoado, o nome de Deus é glorificado. Quem está me entendendo diz amém. Diga: quando eu sou abençoado, o nome de Deus é glorificado. Quando tudo vai bem na sua vida, isso pega bem para Deus. Quando tudo vai bem na sua vida, isso pega bem para Deus. Pastor, e quando as coisas não estão bem, possivelmente seja Deus te provando para que você seja
aprovado. Mas Deus nunca quer, nunca deseja que você seja envergonhado, que você seja humilhado. O próprio Senhor Jesus diz: aqueles que se humilham, Ele exalta, amém? Então o Senhor Jesus, Ele conta uma parábola para os seus discípulos. Ele diz: olha, em certa cidade tinha um juiz muito iníquo. Ele não temia Deus, ele não temia os homens, ele não tinha medo de nada, ele enfrentava todo mundo, ele não dava ouvido para ninguém. Mas assim, uma mulher muito insistente, uma mulher muito perseverante, uma mulher muito determinada, todo santo dia ela estava no ouvido daquele juiz, todo santo dia ela estava batendo na porta dele. Ele estava no fórum, ela ia para o fórum, ele vinha para casa, ela ia para a casa dele, ele ia para o restaurante, ela ficava sabendo, ela ia no restaurante, e ela ficou todo santo dia no ouvido daquele juiz, ao ponto dele dizer: eu não temo a Deus e nem aos homens, mas eu vou fazer justiça na vida dessa mulher, para que ela pare de me importunar. E Jesus diz: olha, se esse juiz que tem um coração duro, coração de pedra, um homem que não é temente a Deus, o fato dessa mulher clamar, pedir, perseverar, ele decide fazer a justiça, quanto mais o nosso Pai, quanto mais Deus vai deixar você pedindo, vai deixar você falando sozinho. Diga para o seu irmão: Deus não vai deixar você falando sozinho. Agora preste atenção, meus irmãos, é importante nós entendermos isso aqui. Muitas vezes nós desistimos de orar, achando que Deus não quer nos abençoar. O inimigo nos engana muitas vezes. O inimigo muitas vezes sopra no nosso ouvido que Deus não está nem aí com a gente, que Deus ouve o irmão da direita, ouve o irmão da esquerda, ouve o vizinho, ouve o parente, ouve o irmão que chegou ontem na igreja, que está vindo pela primeira vez, mas que Deus não ouve a nossa oração, que Deus não quer nos abençoar. Mentira do inferno. Nós somos limitados e muitas vezes não conseguimos entender, acompanhar a mente de Deus, o raciocínio de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar o que está na mente de Deus para nós. Deus tem projetos lindos para cada um de nós. Jeremias diz assim: sou eu é que sei, diz o Senhor, os planos que eu tenho para vocês. E ele diz: são planos de paz, são planos de paz, são planos de dar esperança e de fazer você prosperar. Percebe que no projeto de Deus para a sua vida não tem humilhação, não tem vergonha, não tem desprezo, não tem rejeição. Pensamentos, projetos que te dá esperança, que te faz esperar, que te faz prosperar e que te dá paz. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Nós precisamos entender isso. Mas Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, diz o Senhor. Olha que interessante. O Senhor está dizendo: os meus pensamentos, Isaac, é diferente dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, Isaac, são diferentes dos meus pensamentos. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Ou seja, nós precisamos da intervenção do Espírito Santo. Nós precisamos manter comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos parar para falar com o Espírito Santo. Nós precisamos nos tornar cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo conhece, sonda e sabe o que está no coração de Deus, mas Ele também sabe o que está no nosso coração, e Ele pega aquilo que está no nosso coração e traduz para a mente infinita, para a mente poderosa, para a mente limitada do nosso Deus. Ele diz: Pai, o Isaac está querendo isso, ele precisa disso, mas ele não consegue se expressar, ele não consegue falar contigo de uma maneira que o Senhor entenda, mas eu estou traduzindo, Pai, e eu sei que no teu coração tem isso para a vida do Isaac. Aí o Espírito Santo volta e diz: Isaac, o papai tem isso para você, persevera, se mantenha firme, não desista, não recue, não retroceda, continue orando, continue jejuando, continue buscando, continue servindo com alegria, que na hora certa você não vai entender, mas você vai saber que o milagre foi perfeito. Foi perfeito. Irmãos, muitas vezes nós paramos, nós desistimos no meio do caminho. Agora, o que devemos fazer para alcançarmos a vitória? Simples, mas vale a pena relembrar. Primeiro, anote aí:
Devemos orar sempre, não é de vez em quando. Diga comigo, orar sempre. Às vezes nós oramos de vez em quando. Eu já disse outro dia, quando o calo aperta, quando surge um nódulo, quando o filho fica rebelde, quando o marido fica de pá virada, quando a mulher diz que não quer mais, quando perde o emprego, quando chega uma crise financeira, quando alguém dá alguma pedrada, a gente decide orar. Jesus está dizendo que nós devemos orar sempre, na alegria, na tristeza, na prosperidade, na escassez, com emprego ou sem emprego, orar sempre. Quem está me entendendo diz amém. Com desafios a enfrentar ou sem desafios, orar sempre. Primeira coisa que nós devemos fazer para alcançar a vitória, orar sempre. Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ouça isso, quem ora não desanima. Está claro aqui, gente. A Bíblia por si só, ela se explica. A Bíblia não precisa de intérprete. Ela se interpreta, ela se explica. Orar sempre, quem ora sempre não desanima. Se o irmão chegar para você, eu estou desanimado, vai orar que você se anima outra vez. Quem já teve essa experiência de estar desanimado e de repente você dobra o joelho para orar, mesmo sem vontade, sem saber o que falar, e depois de um tempo na presença de Deus, você levanta animado, dizendo: eu não vou desistir não vou parar não, sai daqui diabo, porque eu vou continuar firme na presença de Deus. Eu várias vezes. Preste atenção, igreja, a oração é a chave que abre as portas do céu. A oração é o quê? Só vocês no 3 bem forte, 1, 2, 3. A oração é a chave que abre as portas do céu. Muitas vezes queremos vitória, mas não desenvolvemos uma vida de oração. Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Entenda isso, igreja. Eu não vou enganar vocês, eu não vou iludir vocês. Façam só 7 semanas de campanha. Vá para o monte, faça isso, traga uma oferta. Não. A oração, sem oração não dá. A oração é a chave que abre, a oração continua funcionando. Em pleno século 21, a oração continua funcionando. Deus responde orações. Deus não responde a sua necessidade. Deus responde um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que Ele não rejeita. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Às vezes a gente quer uma palavra. Olha, pastor, me dá uma palavra, libera uma profecia. Não, a melhor profecia é: vai orar. Vai ler a Bíblia, orar sempre. Quem está me entendendo diz amém. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8 diz: peçam-lhes e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será o quê? Aberta. Pastor, todas as portas estão fechadas. Continue batendo, orando e batendo. Pastor, mas eu não recebi um milagre. Continua pedindo. Se a mulher tivesse parada no segundo dia, no terceiro dia, ela não tinha recebido. Ah, mas o juiz fez cara feia. Ah, mas ele é careca. E daí? Continua orando. Continua orando. O nosso Deus é maior que as carecas. O nosso Deus não tem medo de cara feia. Eu tenho orado pelo Brasil. Você está orando pelo Brasil? Eu tenho orado. A oração é mais forte que qualquer canetada. A oração é mais poderosa do que qualquer lei que o homem possa criar. Aleluia! E preste atenção, Deus está permitindo isso, tudo isso é para a gente orar ainda mais. Foi Deus que fechou o coração de Faraó, não foi o diabo não. E Deus fechou o coração de Faraó. Hoje eu estava no trânsito lá em São Paulo, o Espírito Santo ministrando no meu coração em cima dessa passagem. Deus fechou o coração de Faraó para que o nome de Deus fosse glorificado, e que todo o Egito e que todo Israel soubesse que o Senhor é Deus, e que ninguém pode se impor à vontade de Deus. Ninguém.
Foi Deus que fechou. Então Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus continua fechando o coração de juízes. Deus continua fechando corações de homens. Deus continua. Mas no final, se a igreja do Senhor Jesus Cristo continuar orando, intercedendo, a vontade de Deus vai prevalecer. Quem está me entendendo diz amém. Então, primeira coisa para alcançar a vitória é orar. Quem quer ser abençoado aí, dá glória a Deus. Quem tem pressa em ser abençoado tem que orar sempre. Quem está esperando alguma bênção aí? Eu várias. Então você tem que orar. Ô pastor, eu vim aqui receber uma palavra, você está mandando eu orar? Aleluia. Segunda coisa, esteja sempre animado. Esteja sempre o quê? Animado. Crente desanimado, não, desânimo, tristeza, com crente, com cristão não combina. Tem que estar animado sempre. Por que animado sempre? Se eu estou passando por essa luta, por essa provação. A música que nós cantamos aqui, ninguém vai entender, vão perguntar diante de toda a situação, como que ele está de pé, como que ele está alegre, como que ele está celebrando, como que ainda veio para a igreja, como que ainda consegue ir no salão, se arrumar, fazer maquiagem. Por quê? Como assim? Nós temos um Deus que não nos desampara. E o milagre na vida do servo de Deus não chega antes e nem depois, chega na hora certa. Por isso nós não desanimamos. Aleluia. O Senhor Deus diz, ainda que caia 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, você não será atingido. Simplesmente faça do Senhor o seu abrigo. Aleluia. Descansa debaixo da sombra dEle. Confia nele, entrega a sua vida a ele, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós, diz o Senhor. Aleluia. Descansa, esteja sempre animado. Mas e a luta? Vai passar. Sabe por que está tendo luta? Para ter a vitória. Sem a luta não tem a vitória. Se não tiver doença, não existe cura. Se não ficar desempregado, não tem emprego. Não tem porta de emprego que se abre, já está empregado. Então a luta, ela é necessária. A luta, a provação, o problema é a matéria-prima do seu milagre. Quem está me entendendo diz amém. Lucas 18:1, o Senhor Jesus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca, diga aí nunca, desanimar. Diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, jamais eu vou ficar desanimado. E no dia que você desanimar, vai orar. Aleluia. Está aqui um bom termômetro. Você sabe que a febre não é um problema. A febre é uma bênção. Porque a febre vai denunciar que você tem alguma inflamação em alguma parte do seu corpo, correto, doutor? Preste atenção. O desânimo nesse sentido é bom. Porque quando você começa a ficar desanimado, você tem que entender, eu preciso orar mais. Se vem a febre, você diz assim, opa, alguma coisa estranha, será que é a garganta? Será que é alguma inflamação? O que está acontecendo? E aí você vai buscar a solução. Você não pode ficar tomando remédio a vida inteira para baixar a febre. Você tem que tomar um remédio para curar a enfermidade que está gerando a febre, que está causando a febre. Então quando vem o desânimo nesse sentido, opa, eu não estou querendo ir na igreja, eu preciso orar. Eu estou desanimado com a célula, eu preciso orar. Eu estou desanimado com o pastor. Quem está desanimado com o pastor aí? Vai orar. Vai orar. Entendeu? Agora me pergunte, pastor, você está desanimado comigo? Não tem coragem não? Tem coragem? Eu vou dizer não, por quê? Porque você é bom? Não, porque eu estou orando. Aleluia, aleluia. Porque ninguém aqui é flor que se cheire. A Bíblia diz que a nossa natureza ela é pecaminosa, ela é má, a carne não melhora. Olha aqui, assim como a carne para não estragar precisa estar no sal, nós precisamos estar na oração. Aleluia, aleluia.
Se começou a reclamar, ó mulher, se o marido começar a reclamar, fala para ele, vai. E se a mulher começar a reclamar, vai. Marido, se a mulher começar a reclamar, vai fazer o quê? É melhor gravar já um gravador e deixar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. A minha está em casa, eu vou te pegar quando você chegar aqui. Olha aqui. Quando desanimamos, abrimos brechas para Satanás trabalhar em nossas vidas. Quando desanimamos, abrimos brechas para Satanás trabalhar em nossas vidas. Satanás, ouça isso, ele é oportunista. O nosso adversário, ele é o quê? Oportunista. Se você baixar a guarda, ele te pega. Se você baixar a guarda, ele te pega. Outro dia entrou 3 cachorros lá na minha garagem. Aí eu puxei a cortina assim, eu vi 3 cachorros. Esse cachorro de condomínio geralmente é tudo bobo, né? Você bate o pé assim e sai correndo. Aí eu abri a porta para eles não fazerem xixi na garagem. Não é que eles tentaram me enfrentar? Me encarar? Pera aí, rapaz. Aí eu fechei a porta e falei, não, mas esse cachorro não vai fazer eu recuar, retroceder. Eu abri a porta e bati o pé, aí ele recuou um pouquinho. Aí eu avancei de novo, aí ele ficou lá no meio da rua. E eu falei, eu venci, saiu da minha garagem. O diabo é assim. O diabo, ele quer vencer no grito. Se você baixar a guarda, ele entra. Então você tem que fechar as brechas com oração e com jejum e a palavra de Deus. E comunhão, é um conjunto de coisas. Diga comigo, oração, jejum, palavra de Deus e comunhão com os irmãos. Porque com os irmãos um ajuda o outro, um fortalece o outro. A Bíblia diz, orai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros, carregai os fardos uns dos outros. Comunhão. Nós precisamos estar focados nisso, querido. Eu estou te ensinando a ser crente, eu estou te ensinando a alcançar a vitória, eu estou te ensinando a não dar brecha para Satanás. Olha o que Jesus diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9. Sejam sóbrios e o diabo, quem? O inimigo de vocês. O nosso inimigo anda ao redor como? Rugindo e procurando a quem possa o quê? Devorar. Você fica dando mole para o diabo, fica defendendo o diabo, ele quer te devorar. Ah, mas essa música não tem nada a ver. Ah, mas isso aqui todo mundo está fazendo. Vai, fica defendendo ele, fica. Ele quer te devorar. Você não pode brincar não. É melhor você errar por excesso de zelo do que você dar brecha para ele. É melhor a gente chegar nos céus um dia e Jesus falar assim, rapaz, você podia ter feito tal coisa, não tinha nenhum problema, por que você não fez? E aí você vai dizer, Senhor, eu não fiz com medo de entristecer o seu coração, com temor, então na dúvida, eu não fiz. Aí Jesus diz, mas você podia fazer, mas tudo bem, se você não fez mesmo, entra. Agora já pensou, você chegar no grande dia e Jesus falar, rapaz, mas você não vai entrar não. Por que, Jesus? Porque você fez tal coisa que você disse que não tinha nada a ver, que todo mundo estava fazendo. Já pensou? Então na dúvida é melhor não fazer. É melhor a gente errar por excesso de buscar a santidade, de excesso de querer agradar a Deus, do que abrir brecha para Satanás, abrir guarda para Satanás. Ele quer nos devorar. Então a primeira coisa, devemos orar sempre. A segunda coisa, não devemos o quê? Desanimar. Versículo 9, resistam-lhe, permanecendo o quê? Firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos. Sabe o que o inimigo quer fazer com a gente? Quer mostrar para a gente que só a gente está enfrentando aquele sofrimento, só a gente tem aquele problema. Já viu o filho quando fala assim, mas todas as famílias fazem, só a gente que não faz. Quem disse que são todas? Você não está em todas as casas. Sim, mas todo mundo está indo. Quem disse que é todo mundo? O pai de todo mundo deixa. Mas eu não sou pai de todo mundo, eu sou seu pai.
Ainda bem que lá em casa nunca aconteceu isso. Não, lá em casa não, meus filhos são um poço de santidade. Olha aqui, você está entendendo? Então preste atenção, tem muita gente passando pelas mesmas lutas e desafios que você tem passado. E muita gente tem passado e muita gente tem alcançado a vitória. Se muita gente tem passado e tem alcançado a vitória, se você perseverar, você também vai alcançar. Deus tem pressa em te abençoar. Então, primeira coisa é orar. Segunda coisa é o quê? Irmão, não desanime. O desânimo não vai te levar a lugar nenhum. O desânimo não vai te... eu estou desanimado, eu recebi esse diagnóstico. Não, querido. Tudo bem, você pode até balançar, mas sacode a poeira, olha para os céus e diz: meu socorro vem do Senhor. O meu Deus não está desanimado, Ele não foi pego de surpresa. Eu recebi a notícia agora, mas Ele já sabia. E se Ele permitiu é porque Ele já tem uma saída, Ele tem um escape, aleluia. Ele tem um milagre, aleluia. O meu Deus tudo pode. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Terceiro e último, seja forte e corajoso. Seja forte e... Quer alcançar a vitória? Ore sempre, não desanime e seja forte e corajoso. Forte não no músculo, forte no caráter, forte na vida espiritual, forte em valores, forte em princípios, forte na palavra de Deus. Como disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Seja forte. Josué capítulo 1 versículo 9: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. O Senhor está dizendo: quem te chamou? Quem te ordenou, Josué? Quem confiou esse ministério em tuas mãos? Quem confiou essa família em suas mãos? Quem te deu esses filhos? Quem colocou você lá naquela empresa? Quem te deu a capacidade de empreender? Quem te deu esse CNPJ? Quem te deu esses recursos? Quem te deu esse carro? Para de reclamar, seja forte e corajoso. Fui eu, rapaz, e se eu te dei, se eu te abençoei, eu garanto a vitória contínua na sua vida. É isso que Deus está dizendo para Josué. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore. Tem gente que se apavora fácil. Uma gota d'água ele transforma numa tempestade. Calma, mantenha o controle, o domínio próprio. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar, o Senhor estará com você. Uma mensagem simples, irmãos, mas que muitas vezes a gente deixa passar batido. Muitas vezes a gente para, retrocede, a gente entrega os pontos, joga a toalha, chuta o balde, desiste, porque não está firmado na palavra de Deus. Foi o Senhor que nos chamou, Ele nos garante a vitória. Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, já fez tudo o que precisava para você ser abençoado sempre. Se aproprie de todos os benefícios da cruz do Calvário. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Acredite no amor de Deus pela sua vida, Ele não desiste de você. Você pode declarar isso para o seu irmão, você pode ser boca de Deus agora na vida do seu irmão. Diga assim: acredite no amor de Deus pela sua vida, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. É isso mesmo, essa música cantada é linda, né? Não pare de orar, não se desanime, seja forte e corajoso, porque você já é mais que vencedor. E eu termino com Lucas 18, 7 e 8. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem se considera um escolhido de Deus aí? Eu sou. Quem é escolhido de Deus aí? Eu sou. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Que tem escolhido que não clama, tem escolhido que reclama. Ele vai fazer justiça para escolhidos que
clamam dia e noite. Preste atenção, irmão. Vai querer enganar Deus não, achar que Deus é bobinho, Ele acredita que você clama dia e noite e você está reclamando. Não, olha aqui, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo os esperar? Lógico que não. Deus não vai deixar você esperando. Versículo 8, eu lhes digo, Ele lhe fará justiça Interessante que é Jesus que está contando essa parábola. É Jesus. E Ele lhe fará justiça e depressa. Agora, pastor, mas Jesus está falando que vai fazer depressa e eu estou orando há 10 anos. Você esqueceu, você não está lendo a Bíblia, né? A Bíblia diz que 1000 anos para nós é como se fosse um dia para Deus. E um dia para nós é como se fosse 1000 anos para Deus. Deus é o Senhor do tempo, Ele não está preso a tempo. Você tem que parar de olhar no relógio e olhar para Deus. Para de olhar para o cronômetro, para de olhar para o ponteiro e olha para Deus. Como disse o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Descansa no Senhor, espera só mais um pouquinho, não desanima, confia nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, Ele faz. Talvez você veio aqui essa noite esperando um milagre. Senhor, tem que ser hoje. Quantas vezes eu já disse isso para Deus? Senhor, tem que ser hoje, senão a casa vai cair, na expressão jovem, né? Senhor, tem que ser hoje. Eu já vi pessoas falar assim, não pastor, tem que conseguir hoje, porque senão eles vão me matar. Matar nada. Deus está no controle. Aleluia. O que nós precisamos fazer? Orar sempre. O que nós precisamos fazer? Não ser forte e corajoso. Orar sempre, não desanimar e ser forte e corajoso. Satanás quer ganhar no grito. Mas a gente ganha de joelho. A gente põe Satanás para correr de joelho. Tem a sala de oração, vem orar. Pastor, lá em casa o espaço é pequeno, eu não consigo me concentrar. Tem aqui a sala de oração disponível. Você não paga 1 centavo para orar. Ainda tem música, tem adoração, tudo limpo. Vem orar, o ambiente está preparado. Vem ler a Bíblia, pastor. Lá em casa a criança gritando, e é o marido falando, é o vizinho, e a buzina na rua. Não tem nem como eu me concentrar na leitura da Bíblia. Vem aqui, senta ali, ó, e vai ler a Bíblia no hall de entrada. Uma paz só, sossego. Se precisar de água, tem ali, tem o banheiro limpo. Se quiser um cafezinho, traz a garrafa e toma o café que você traz de casa. De cadeira tem aí também. É só pagar que tem, né? Então, querido, não tem desculpa. Não tem desculpa. Por isso que Jesus está falando, não deve desanimar. Tem que crer, tem que confiar. A resposta está aqui, ó, na palavra de Deus. Só que é o seguinte, preste atenção. Nós queremos dirigir, a gente faz aula de trânsito e tira habilitação para dirigir. Quer ser um psicólogo? Faz uma faculdade. Quer ser um confeiteiro? Faz curso de confeitaria. Quer ser um padeiro? Faz curso de padeiro. Ok? A gente quer ser abençoado e não quer ler a palavra de Deus. A gente quer ser discípulo de Jesus e não quer saber o que Ele mandou a gente fazer. O que a gente mandou a gente ser, cumprir. Então o segredo está na Bíblia Sagrada. Sai fora desse evangelho que não leva você para a Bíblia, que não leva você para a oração. Isso é enganação. Vida cristã é vida de oração, é vida de leitura na palavra de Deus, é uma vida pautada na palavra de Deus. O resto é balela, é enganação. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero que você seja uma igreja forte. Igreja somos nós, não são essas 4 paredes.
Eu quero que você seja uma igreja forte e corajosa. Eu vejo Satanás colocando muita gente para correr. Satanás não precisa nem gritar mais. É só encostar no indivíduo, ele já está, pastor, me arrepiei todo. Até não falar no capeta, tem gente que não gosta nem de falar o nome do capeta, bate na madeira ainda. Irmão, se você está sozinho, ele pode te arrebentar. Ele colocou alguns discípulos para correr. Ele, deu uma surra nos caras que queria expulsar o demônio sem Jesus, sem o poder do Evangelho, sem o poder da cruz. Mas se você estiver em Cristo Jesus, se você estiver em oração, se você estiver firmado na palavra, deixa eu te falar, você coloca ele debaixo dos seus pés. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.